Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Bellino e eu tô aqui com você todas as semanas. A gente tá sempre aqui diante dessa mesa posta. E hoje você tá vendo que essa mesa ela tá diferente, ela tá mais light, mais fitness, especialmente para a nossa convidada. E a gente sempre faz esse incentivo para você de colocar a mesa, de sentar com a sua família, não importa o que você vai pôr na mesa, mas você se conectar com quem tá perto, porque a gente gasta tanto tempo no celular conversando com quem tá longe. Então depois você pega esse podcast, manda pra muita gente, conversa com suas amigas, marca um cafezinho pra conversar sobre isso, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E você sabe do nosso trato, né? Dos 3 Cs. Você precisa curtir, comentar e compartilhar este conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas e para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ele compartilhar com mais gente. Então, não se esqueça. E hoje, nós estamos com uma convidada muito especial. Ela veio de longe, gente. Eu falo que nós somos muito chiques aqui, porque Deus providencia alguns encontros muito especiais. Então, a gente está aqui com a Larissa Ferraro. Ela é casada com o presbítero Júnior Palácio. Ela é conselheira bíblica. Ela frequenta a Igreja Batista em Fortaleza. E ela escreveu 2 livros, Mulheres e Sexo e Comer para a Glória de Deus. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, Carol. Um prazer estar aqui com você. Uma alegria, um presente de Deus, né? Esse encontro, a gente ensaiou algumas vezes, mas o Senhor quis que fosse nessa data específica. Que bom, que sorte a nossa de poder ver você aqui na nossa casa. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E a gente sempre começa o nosso papo, antes da gente entrar, né, na conversa em si, com uma pergunta. A gente sempre pergunta para os nossos convidados, quem é Jesus para você? Interessante, né? Você perguntar quem é Jesus para você. Eu creio que a pergunta quem é Jesus, ela seria suficiente, porque mesmo que eu não reconhecesse, ele ia continuar sendo quem ele é. Uhum. Eu fiquei pensando nisso, né? Jesus, ele é o Filho de Deus que foi enviado para esse mundo para morrer numa cruz, pagando o preço do meu pecado, do pecado, dos nossos pecados, para que a gente pudesse ter um relacionamento com Deus restituído. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. E eu creio nisso. E eu vou falar mais uma vez, mesmo que as pessoas não creiam nisso, ele continua sendo tudo isso, né? Totalmente homem e ao mesmo tempo também totalmente Deus. Meu Salvador. Isso é muito legal. Deus é Deus, eu acreditando ou não, ele vai continuar sendo quem ele é. Amém, é isso aí. E aí eu queria que você contasse pra gente, eu não sei se você já contou isso em algum outro lugar, como você conheceu a Cristo como Salvador. Legal. Já contei em alguns lugares. Mas é um prazer para mim contar novamente. Eu sou de São Paulo, né? Hoje eu moro em Fortaleza, já moro em Fortaleza há 24 anos, mais ou menos. E quando eu era criança, tinha em torno de 11, 12 anos, eu estudava em um colégio de freiras, mas eu tinha uma amiga que era crente. E ela foi a primeira pessoa que me mostrou uma Bíblia. Olha que legal. A primeira pessoa que abriu uma Bíblia para mim, e aí ela me mostrou o seguinte, como a gente estava dentro de uma igreja, uma escola católica, e a gente tinha aula de religião, tudo isso, a gente dentro da própria capela. Ela falou para mim o seguinte, Larissa, Deus não se agrada de imagens de escultura. E aquilo para mim foi uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida. A minha avó, ela pintava imagens de escultura de santos. A minha casa tinha um altar gigantesco com as imagens da minha mãe, né, que a minha avó tinha pintado. Eu mesma tinha uma imagem de Aparecida e ela me mostrou ali nas escrituras. Ela foi num trecho específico onde falava da idolatria e ela me mostrou, Deus não se agrada. E naquele mesmo instante eu acatei como palavra de Deus. Ótimo, Deus não se agrada, então não é isso que eu quero para mim. E eu fui para a igreja dela, ela me convidou, mas eu era uma criança. Uhum. Meus pais eram contra, muito contra, eles não queriam que eu fosse. Mas eles permitiram que durante algum tempo eu fosse para essa igreja com ela. Infelizmente, não era uma igreja que ensinava o evangelho. Era uma igreja onde se falavam muitas coisas, mas não se falava de pecado, de necessidade de arrependimento,
da nossa condição, da gente nascer já afastado de Deus. Houve um apelo, né? Quem quer aceitar Jesus? É de graça. Né? E aí, se é de graça, a gente aceita, que mal faz. Não faz mal nenhum, não tem que mudar nada, só aceito, tudo certo. Então, eu respondi a um apelo. Mas, quando essa minha amiga do colégio saiu do colégio, eu perdi totalmente o vínculo com qualquer tipo de igreja. Não conhecia pessoas crentes, não conhecia outras igrejas, outras denominações, nada disso. Então, a minha amiga saiu do colégio, eu saí da igreja e os meus pais ficaram felizes, que era o que eles queriam. E fui viver a minha vida, minha juventude, minha adolescência, minha juventude, totalmente no mundão mesmo, entregue a mim mesma. Meus pais sempre foram muito... me criaram de uma maneira muito livre. Com 18 anos, meu pai me deu um carro, não sabia nem dirigir ainda. E ele me deu um carro e pronto. Agora eu posso sair para onde eu quiser, do jeito que eu quiser, com quem eu quiser. E foi isso que eu fiz. Fui viver minha vida. E quando eu tinha em torno de 21 anos, eu decidi morar em Fortaleza. Meu pai meu pai faleceu já, mas meu pai era de lá, de Fortaleza. E eu ia sempre passar férias, gostava muito, cidade de praia, aquela coisa. E eu decidi que eu ia morar lá. A minha família, como um todo, decidiu que ia sair de São Paulo e ia morar lá. Mas como eu já era independente mesmo, né, assim, apesar de viver ainda à base do dinheiro do meu pai, eu podia fazer o que eu quisesse. Então, eu decidi que eu ia na frente. Aí, fui morar em Fortaleza. Chegando lá, fui fazer faculdade. Conheci o Júnior, meu marido. Conheci ele na faculdade. E começamos a namorar, os dois descrentes. Nós vivemos juntos durante 7 anos. Né? Os dois, ele também vem de uma família descrente. Nós nos conhecemos na faculdade e começamos a morar juntos. Depois de 7 anos a gente morando junto, a gente começou a ver Deus nos cercar de alguma forma. Todas as pessoas todos os meus empregadores, quando eu estava lá, eram sempre crentes. Olha só. Então Deus começou a, né, fechar o cerco. Por outro lado, os amigos de juventude do meu marido começaram a se converter. Então as pessoas ao nosso redor, né, começou a mudar as pessoas que conviviam com a gente. Aí, a gente vivendo junto já, né, nesse tempo de 7 anos, a gente começou a ir para uma igreja por conta de um sócio. Eu comecei a trabalhar com consultoria empresarial, e esse meu sócio crente, a gente começou a ir para a igreja dele. Meu marido se converte. Olha, ele primeiro. Ele primeiro. Só que, como eu tinha ido para uma igreja com 11, 12 anos, na minha cabeça, eu estava voltando para a igreja. Voltando para os caminhos do Senhor. E voltei. Ok, mas Deus é muito gracioso, né? E Ele não permite que a gente se engane em relação a isso. Aquelas pessoas que Ele realmente escolheu não vão perecer, né? E aí o meu marido se converteu, a gente já estava frequentando uma igreja, e o pastor falou pra gente: olha, vocês vão ter que organizar a situação de vocês, porque vocês vivem juntos, vocês não são casados, isso não agrada a Deus, tal, vamos fazer o casamento de vocês. Ok. Então, 1 ano depois que a gente estava nessa igreja, oficializamos o casamento. Nós já morávamos juntos, já tinha nosso apartamento já formado, tudo. Oficializamos o casamento, isso foi em 2008. Passamos 2 anos com o casamento oficializado, e aí Deus mostrou quem eu era. A gente teve uma super crise no nosso casamento. Eu queria me separar, não queria que ninguém soubesse. E ele falava: vamos buscar ajuda. Eu falei: não vamos, eu não quero ninguém se metendo na minha vida. É o pacote completo da perdição, né? O Sim. pecado que puxa outro, o orgulho, tudo isso. Eu falei: não quero ninguém se metendo na minha vida, não quero que ninguém saiba. E aí, graças a Deus, ele não ouviu o que eu falei, meu marido, né? E ele foi pedir ajuda para o meu sócio, que era o crente que levou a gente para a igreja que a gente tinha oficializado o casamento, né? E quando ele contou, o meu sócio ficou surpreso. Falou: nossa, eu não desconfiava que isso estava acontecendo na casa de vocês, né? Ele falou: não, mas vem aqui que eu vou conversar com ela. E o meu sócio me chamou para uma conversa. E eu lembro que ele me ligou, e eu super arrogante. Ele falou: não, eu quero conversar com você hoje à tarde. E eu falei: sobre qual assunto? Super nariz em pé. E ele nem respondeu. Deus me deu o que eu precisava naquele momento. Ele nem respondeu sobre qual era o assunto. Ele só falou assim: olha, tal hora eu estou te esperando. E eu fui. E essa conversa, eu não me lembro as palavras exatas que ele me disse, mas ele me colocou no meu lugar, onde eu precisava ser colocada.
Ele falou coisas em relação ao que eu achava onde é que eu achava que esse caminho que eu estava trilhando ia levar, que eu ia acabar como meu pai. E o meu pai já tinha se divorciado da minha mãe, já tinha perdido tudo aqui em São Paulo, já tinha voltado a morar com a minha avó. Então, quando ele falou, você vai acabar igual ao seu pai, eu vi que eu estava trilhando realmente um caminho muito errado e que o final daquele caminho ia ser de morte. Uhum. Eu saí dessa conversa, eu cheguei no apartamento que a gente morava. Eu estava, assim, quebrada. Estava onde eu precisava estar. O Senhor tinha realmente quebrantado meu coração. Eu ajoelhei, eu abri a Bíblia. E aquele negócio, porque eu não gosto muito dessa estratégia, mas Deus usou isso. Abri a Bíblia e eu abri a Bíblia no Salmo 51. Olha só. E eu não conhecia o Salmo 51. E aí eu comecei a ler aquilo, eu falei, né, meu Deus. E aí eu comecei a orar o Salmo 51. Senhor, contra ti, somente contra ti pequei, fiz o que era mal, né? Renova dentro de mim o meu espírito, dá um coração inabalável. E eu entendo, depois eu fui entender que eu me converti mesmo ali. Foi ali que eu entendi a minha situação de pecadora, miserável, necessitada de um salvador. E aí eu pedi perdão a Deus pelo que eu estava fazendo, pedi perdão ao meu marido. O casamento virou assim, mudou todo. Eu mudei totalmente, por isso que eu entendo que eu fui salva ali. Uhum. Eu mudei, o casamento mudou, e aí tudo mudou. Tudo mudou. Foi aí que as coisas começaram a caminhar para um rumo diferente. Foi assim que Cristo me encontrou e me salvou. Graças a Deus, né? Graças Amém. a Deus que o seu sócio teve coragem de sentar e conversar com você, porque eu vejo que às vezes a gente se amedronta muito como cristãos, a gente vê os nossos amigos, as pessoas próximas a nós, andando por caminhos de morte, e a gente pensa, não tenho nada a ver com isso, eu não vou falar nada. O medo da reação da pessoa, né? E aqui eis um belo exemplo de que a gente precisa falar, mesmo que isso vá terminar num rompimento do relacionamento, né? Mas a gente precisa falar, porque isso levou você ao arrependimento, né? Reconhecer o quanto você precisava de Deus, precisava de uma mudança. E aí, a partir daí pra frente, o que aconteceu na sua vida? Nossa, muitas coisas, né? Eu cresci sempre pensando em ser uma grande profissional. Eu pensava, né, assim, casar, ter filhos, tudo bem, mas em primeiro lugar, ser uma grande executiva, ganhar dinheiro, fazer minha carreira. E era o caminho que eu estava trilhando quando eu queria me separar, né? E aí, quando o Senhor mudou meu coração, eu vi... E nessa época, a gente já estava casados, já estava juntos há 9 anos, né? Aí eu entendi que era um outro momento. Era um momento realmente de ter a família, né? Constituir a família de verdade, ter filhos. E aí eu comecei a tentar engravidar. E aí veio outro desafio. Tentar e nada. Tentar e nada. Aí junto com isso começou a vir ansiedade, começou a vir depressão. Aí fui buscar auxílio, eu fui buscar auxílio médico. E aí a médica que me atendeu da primeira vez, pela graça de Deus, ela falou, Larissa, eu não posso te dar remédio, porque você está tentando engravidar, então eu não tenho o que fazer com você. Isso foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque com isso eu fui buscar ajuda de uma senhora da minha igreja, contei para ela e falei, olha, aconteceu isso, e eu não posso tomar remédio, mas eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, eu tô mal, não sei o que eu faço. E aí ela falou, Larissa, semana que vem vai ter uma conferência de aconselhamento bíblico. Por que você não participa? E aí eu falei, o que é aconselhamento bíblico? Ela falou, não, você vai, eu acho que vai ser bom para você. Eu falei, não, mas eu não posso, como é que eu vou parar de trabalhar por uma semana para poder ficar, né, vendo a Bíblia, né? Eu entendo que é algo de Deus, tal, mas não dá para eu parar de trabalhar, né? Aí eu fiquei pensando depois que eu falei para ela, eu falei, gente, eu não tenho mais para onde ir. Eu tô na miséria, tá tudo ruim, eu não consigo engravidar, eu tô triste, eu tô ansiosa. Quer saber? Eu vou fazer esse curso e vou ver o que dá. Menina, eu assisti às aulas chorando, de emoção, de ver a resposta de Deus para os dilemas da nossa vida. Eu fiquei apaixonada por aquilo ali. E não foi só... E Deus, é tão interessante a maneira que Deus faz, né? Porque não foi só o conteúdo da palavra. Isso foi extremamente impactante. Além disso, o seminário era um seminário muito simples. Uma parte de Fortaleza muito humilde. Uhum. Então, tinha o seminário, a parte da frente onde tinham as aulas.
A parte de trás era chão de terra. Nossa. O banheiro não tinha divisórias. Nessa primeira turma, isso foi em 2010, foi no mesmo ano que aconteceu essa situação. Nessa primeira turma, tinham mais os missionários, não tinham outras pessoas, eram mais missionários, pessoas muito simples que vinham ali, os pastores também da região. Então, eu tive uma semana de convivência com pessoas que a vida delas era muito diferente da minha. E eu olhava aquelas pessoas e elas eram felizes. Elas tinham paz na alma delas. E eu era uma estressada, correndo atrás da minha carreira de executiva, sem conseguir engravidar, então triste. E elas não, elas eram pessoas felizes. Casadas, solteiras, com filhos ou sem filhos, mas eram pessoas que tinham paz no coração delas. E aquilo ali mexeu muito comigo. No final dessa conferência, eu fui procurar as pessoas que organizavam a conferência. Falei, olha, eu quero ajudar vocês. No ano que vem, se vocês precisarem de alguém que arrume as mesas, que organize o material, que vá buscar os professores no aeroporto. Eu quero fazer qualquer coisa para ajudar vocês. E, nossa, quem sabe um dia na minha vida eu não vou estar ensinando nessa conferência. Olha só. E hoje eu ensino. Para a glória do Senhor, né? E aí, foi assim que eu entrei no mundo do aconselhamento. Fiz os 4 módulos lá da ABCB, né? Dali eu conheci o pastor Steve Viers, lá dos Estados Unidos. Ele me falou do mestrado que ele tinha lá no seminário deles. Aí eu entrei no mestrado, fiz o mestrado. Daí veio o primeiro livro. Com o mestrado, me desencantei completamente da minha carreira. Eu amava a minha carreira, mas Deus foi tirando assim do meu coração de um jeito que teve um dia que eu falei, acabou, eu não quero mais. Eu lembro que eu tinha uma caixa de cartões, a gente usava, né, os cartões físicos, e eu joguei fora aquela caixa cheia de cartão pessoal. Eu peguei todos os meus livros que eram relacionados à minha carreira, doei, e falei, não, agora eu quero aprender a palavra do Senhor, eu quero trabalhar com isso, eu quero viver para fazer isso. E aí o Senhor fez exatamente dessa forma. Sorte a nossa. A minha, sorte a minha. Que você decidiu escutar o que o Senhor estava preparando para você, se capacitar para compartilhar, né, daquilo que Ele tem enchido o seu coração. Amém. Que bom, né? Que bênção é ouvir a voz de Deus e aquilo que Ele está trabalhando nos nossos corações, né? E aí o seu marido aceitou tranquilo? Graças a Deus, ele me encorajou muito, sabe? Até porque ele viu o que aconteceu, né? Quando o nosso casamento estava destruído mesmo, não tinha sentimento nenhum mais. Eu tinha decidido que eu queria separar mesmo. E ele viu o que o Senhor fez. O Senhor realmente me salvou naquele momento, me transformou. O casamento foi transformado. E ele começou a perceber que a melhor coisa que eu poderia fazer era realmente ir servir ao Senhor com os dons que Ele me deu, em vez de ir atrás de profissão, de carreira, era realmente ir atrás do ministério, de aprender mais sobre a palavra do Senhor. E ele, quando eu fui fazer o mestrado, eu consultei a ele, né? Porque além de parar de entrar dinheiro da minha parte, a gente ia ter o custo do mestrado. E ele falou, não, pode deixar que eu vou aqui ganhar o pão de cada dia e você vai estudar. E aí, quando acabou o mestrado, eu falei, não, eu não quero mais voltar a trabalhar. Ele, não, pode continuar nesse caminho aí, vamos servir o Senhor. E o Senhor tem cuidado da gente, não tem, graças a Deus, não tem falta. Pelo contrário, né, tem nos suprido aí de forma abundante, graças a Deus. E hoje você tem a paz que você tanto procurava? Ai, tenho. Independente das situações. Que eu acho que isso é o mais... Acho que isso é o mais lindo no que o Senhor faz em nós, né? Não importa o que aconteça, a gente não precisa perder o sono, a gente não precisa perder a direção, porque Ele está cuidando, né? Do nosso caminho, da nossa trajetória. E eu acho muito legal você dizer, o Senhor estava me cercando, sempre me cercando e levando exatamente no lugar onde você precisava estar para ouvir aquilo que Ele queria te dizer com as pessoas para te encorajar. Então, isso é muito legal. E eu queria que você, se você quiser compartilhar um pouco, né? Como é que foi para vocês lidarem com essa questão da infertilidade? Não sei se foi infertilidade no seu caso, né? Sim. De não poder ter filhos. Sim, foi fertilidade, né? Da minha parte, hoje eu até ensino sobre esse assunto nas conferências de aconselhamento bíblico e eu sempre falo, não é um problema da esposa ou do marido, é um problema do casal. Mas quando eu estou contando a minha história, eu gosto de dizer de explicar, né? Que na nossa situação, realmente, era um problema meu.
Eu não podia gerar um filho. Mas e isso era uma das coisas que doía muito no meu coração, porque eu pensava, o meu marido pode gerar filho com outra mulher. Então isso acabava comigo. Pensava, se ele fosse casado com outra pessoa, ele podia ter filhos. Graças a Deus, isso não era uma coisa que estava no coração dele, mas era uma razão de sofrimento para mim. E as mulheres que já passaram por isso sabem todo esse processo de tentativa e aí depois investigação dos problemas, tudo muito invasivo. Cheguei a fazer tratamento 3 vezes, não foram para frente, né? Não geraram gravidez de nenhuma forma. Então, assim, foi uma caminhada de sofrimento. Uma caminhada de sofrimento, mas que o Senhor me ensinou muita coisa. Foi com a infertilidade que eu aprendi o que Paulo fala, que a graça de Cristo é suficiente para as nossas faltas, né? Para aquelas coisas que nós não temos, aquelas coisas que nós não vamos ter. Porque tem coisas que nós não temos hoje, mas amanhã o Senhor vai dar. E tem coisas que a gente não vai ter mesmo, e que a gente gostaria de ter. Mas a gente aprende que a graça de Cristo, ela ocupa esse lugar, ela preenche esse lugar. Eu vim para São Paulo, agora dessa vez foi para fazer uma cirurgia de retirada do útero. Então foi realmente a resposta final absoluta. Sem útero não tem como gerar um filho, né? Sem outras partes, né? Uma trompa, uma coisa assim, você ainda faz um tratamento e consegue ter. Sem útero você não tem mais. E aí eu fiquei pensando, então foi realmente a finalização de um assunto, né? É um não definitivo. E essa questão toda de começar a tentar engravidar, ela foi há 13, 14 anos atrás, começar a tentar. Aí os tratamentos aconteceram, teve esse sofrimento, aí teve um longo período de estar totalmente tranquila na resposta que Deus deu, né? A graça dele é suficiente, caminhamos por esse caminho bastante tempo. E agora, mais recente, com eu já sabia que eu ia retirar útero, me deu alguns dias de tristeza de novo. De uma coisa que... E paralelo a isso, muitas crianças nascendo na minha igreja, aí você começa a ver ali as irmãs com aquele bebezinho, né? Algumas fazendo tratamento, algumas até da minha idade já, ainda fazendo tratamento e engravidando. E aí eu comecei a pensar, nossa, realmente a vida passou e a resposta foi não. Isso me gerou alguns dias de tristeza, mas pela graça do Senhor, a mesma graça que me salvou, que me sustentou naquele tempo, ela aparece e o Senhor me mostra, não. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça é suficiente para você, sou eu que vou cuidar de você, sempre fui eu. Nunca foi filho, pai, mãe, né? Sempre fui eu que cuidei. Então, vai continuar sendo da mesma forma e o plano que eu tenho para você é outro, é diferente. E aí meu coração se acalmou e, assim, eu só consigo ter alegria. Eu achava que depois de passar essa cirurgia, que eu ia ter alguns dias, assim, pensando, triste. Mas, assim, é muito legal esse negócio da graça ser suficiente, da graça suprir, né? Que o Senhor supre com outras coisas. Por exemplo, uma situação como uma tarde como essa. Nossa, privilégio de poder falar da palavra do Senhor, de poder ajudar outras pessoas que vão ouvir, que estão ouvindo, de encorajar. Então, isso é tão legal, isso é tão prazeroso, poder servir ao Senhor, que supre a tristeza do coração de não ter aquela família de propaganda de margarina, né? Não precisa ter a família de margarina para ser feliz, né? A gente precisa do Senhor, porque tem gente que tem a família de margarina e não é feliz, né? É isso aí. Porque tá procurando preencher nas coisas erradas, né? Nos lugares errados. E aí você contou um pouco, né? Que você estava no mestrado e você decidiu escrever um livro. E por que o seu primeiro livro você pensou em escrever justamente sobre mulheres e sexo? Por que esse tema, esse assunto? É interessante, né? Esse é um assunto... Quando eu me converti, como eu falei para você, já morava com meu marido há 7 anos, né? Eu fui criada muito livre. Então, foi um assunto que eu desonrei muito o Senhor na minha vida. E pela graça dele, ele tem me dado o privilégio de agora honrá-lo através desse material, né? Eu tive
Também outra coisa que eu observei lá, o que eu me converti, que não era um assunto falado na igreja. E eu vindo do mundo, né? Me converti já com 30 e tantos anos. Vindo do mundo, o mundo só fala nisso. O mundo fala nisso de todo jeito. E aí, olhando na igreja, ninguém fala. Então, a igreja está vivendo aquela bolha. E o outro lado também foi começar a aprender com grandes professores, grandes pastores, qual é a visão de Deus para essa área. Uhum. Eu falei, olha que coisa linda que Deus fez. Qual é a visão que Deus tem para isso? E a gente não está falando nisso na igreja. Com tanto medo da imoralidade, a gente não está falando de jeito nenhum. A gente só fala, não pode, não pode, não pode. Amanhã você vai casar? Pode. Aí a pessoa surta, né? Pera, ontem era pecado, amanhã não é mais. A chave não vira tão rápido assim. Então eu vi que a gente não estava instruindo, a gente não estava ajudando. E isso não estava protegendo os jovens também. Porque não é o fato da gente não falar na igreja que vai segurar esses jovens de não fazerem. Eles vão aprender em outro lugar. Eles não ficam sem resposta. Não vão. Então eu vi que a gente precisava falar dentro da igreja. E aí, inicialmente, eu criei um estudo sobre isso, comecei ministrando na minha igreja, depois comecei a ser chamada para ministrar em outras igrejas. E aí, no final das contas, transformei no livro. Que legal. Então, de palestras, tem bastante gente fazendo isso, né? Você vai... E o seu livro, você foi pegando algumas coisas baseado no que você viveu, ou experiências que você escutava de outras mulheres? Como é que... Sim, fiz também uma pesquisa dentre as mulheres cristãs, né? Para saber se elas tinham dúvidas nessa área, se elas tinham com quem conversar sobre isso, se elas receberam alguma instrução antes de casar. Algumas perguntas que eu fiz para levantar ali como é que estava a situação, para saber se realmente era o que eu imaginava que era, né? De fato, se comprovou. E aí falo um pouco da minha experiência, falo das coisas que eu observei, né? Que eu observei na igreja, fora da igreja. E falo também nessa área na perspectiva do coração. Não só do comportamento. Pode, não pode. Porque a vida cristã não é pode ou não pode. Uhum. Então eu ensino a partir do coração, entendendo como é o nosso coração, como o nosso coração funciona. E como é que essas coisas ao nosso redor, elas influenciam? Como é que a gente lida com isso? Então, isso é muito legal, né? Porque tem mulheres que não vão ser tentadas por certas coisas e outras mulheres vão ser. Exatamente. E esse é o perigo da gente colocar que isso pode, isso não pode. Porque para algumas pessoas não faz a mínima diferença e para outras pessoas é uma grande questão, né? Então eu achei isso muito legal. E eu acho muito necessário falar sobre esse tema porque realmente entre os cristãos é um grande tabu. Antes de trabalhar onde eu trabalho hoje, eu trabalhei um tempo numa ONG e a gente ia nas escolas falar sobre sexualidade. Era uma ONG cristã e a gente chegava para falar. E eu já contei isso aqui uma outra vez. Eu fiquei muito horrorizada quando eu cheguei, 5ª série. E aí, a primeira pergunta que a gente fazia é: quem é que já viu pornografia? Pra gente entender mais ou menos o que a gente ia esperar ali daquela turma para seguir com a conversa. Todo mundo. Não tinha um dentro da sala de aula, na 10 anos. A idade média de acesso à pornografia pela primeira vez é 6, 7 anos. Que não tivesse visto. Então. E aquilo lá me chocou, já faz bastante tempo isso, mas aquilo lá me chocou profundamente. E eu pensei, nessa sala aqui, certamente tem filhos de crentes. Tem pessoas que vão em alguma igreja, seja ela uma igreja reformada ou não, seja uma igreja com muita instrução ou pouca instrução. Mas o que mais me chamou a atenção foi que o menino falou assim: eu já vi muita. E eu tenho no meu celular, você quer ver? Eu falei, não quero ver, obrigada. Aí eu perguntei, como é que você recebe isso? Pelo WhatsApp. Então eu achei que eles entravam em alguns... Não, eles mesmos trocam entre eles, assim, né? Então é muito chocante porque se a igreja não está falando sobre isso e as crianças já estão sendo formadas muito antes do que a gente imagina. E quando a gente fala na igreja, a gente espera eles fazerem assim, 18 anos, pra gente começar a conversar alguma coisa. E eles já estão mestres em muitas coisas muito antes, né? Então as meninas fizeram algumas perguntas para mim, eu falei, olha, ela tem 10, eu tenho 30, não sei. Olha. Ela tá perguntando algumas coisas pra mim que eu não fazia nem ideia que existia, né? E sim, fiquei feliz por mim, mas fiquei muito triste por ela, porque tão nova, já imergida em tantas coisas. Se outras pessoas ao longo do caminho tivessem conversado, tirado dúvidas. E eu achei muito legal o seu livro, porque quando eu tava no seminário, a gente tinha aula
né, de lar cristão para solteiros. E em alguns momentos dessa disciplina, separavam os meninos e as meninas. E tinha uma aula, que era um período, né, a manhã inteira, que a gente falava só sobre sexo, sexualidade, sobre essas questões. E a gente podia perguntar o que a gente quisesse. E era tão interessante as perguntas que as pessoas tinham coragem de fazer. Sim. E a naturalidade como os professores respondiam, de tipo, olha, a Bíblia, ela fala sobre isso ela não fala, mas vamos refletir sobre isso de uma maneira mais profunda. Então você forma ministros de uma maneira mais tranquila, porque o cara, mesmo que ele tenha 18 anos, ele perguntou, ele tinha dúvidas, porque ele tinha alguma referência. Sim. E aí ele vai daqui para frente agora sabendo, né, o que as escrituras pontuam. Então eu achei isso muito legal. E eu sempre falo do bolo de chocolate que você fala, que eu acho muito... Eu queria que você contasse aqui o seu exemplo do bolo de chocolate, que eu achei ele muito legal. Ai, nesse exemplo do bolo de chocolate, ele foi um insight que eu tive, assim, em uma aula. Eu tive aula com um grande professor, que é o Stuart Scott, Dr. Stuart Scott, que escreveu vários dos livros que a gente tem hoje, né? Uhum. A gente usa hoje. E ele ensinando sobre casamento, né? E a questão da pornografia. E aí ele falando assim, que a mulher, quando ela pega o marido com pornografia, ela pensa logo, ele é um pervertido, como se ele fosse um tipo de pecador pior do que qualquer outro, né? E aí ele falou assim, pensem assim, no geral, homens gostam de sexo, né? Então, a pornografia é como se fosse assim, imagina que você tem ali perto de você uma gaveta cheia de chocolate. É uma coisa que você gosta, é fácil de acessar. E, claro, se você comer toda a gaveta ali, vai ser um pecado, né? Mas se você começar um pouquinho, não sei o quê. Então, não é que o homem ele é um tipo pior de pecador porque ele se envolve com pornografia. É porque é uma coisa que ele gosta e acaba sendo uma coisa que está muito fácil acesso, né? Não, ele não estava dizendo que não era um pecado. É um pecado, mas não é um tipo pior de pecado do que qualquer outro, né? E aí, quando ele fez essa comparação, né, de uma coisa que a mulher gosta e se sente atraída, tal, que é o chocolate, eu fiquei pensando, olha só, é verdade, né? A gente fazer essa comparação. Mulher gosta de comer chocolate, né? E aí você imagina, você passa o dia inteiro ali convivendo com chocolate para lá e para cá, para cá. Você chega em casa, você quer comer chocolate. Né? Então, aí eu fiz essa comparação para a mulher entender o que o homem passa quando a mulher nega isso para ele. Né? É como se a gente passasse o dia inteiro ali vendo bolo de chocolate em todo lugar, tal. Você chega em casa morrendo de vontade de comer um bolo de chocolate, mas aí não. Aí seu marido fala, não, você não vai comer bolo de chocolate. Bolo de chocolate está em cima da mesa. Mas ele fala, você não vai comer. Então aquela sensação, como eu não vou comer? Tem bolo. É meu o bolo. Por que eu não posso comer? Né? Então, para a gente compreender ali um pouco do coração do homem. E eu achei muito ilustrativo, né? Porque é simples, você mexe com uma coisa que pega muito para as mulheres também, que a maior parte das mulheres gostam de chocolate. E dá muito para entender, né? E aí eu queria que você ajudasse as mulheres, assim, se elas quiserem se aprofundar mais nessa temática, além de comprar o livro da Larissa, para você ler. Por onde elas podem começar? Se tem algum livro da Bíblia que é melhor para elas lerem? O Cântico dos Cânticos, né? É um livro escrito para celebrar a intimidade no casamento. É muito legal. E tem muitos estudos legais. Foi até um estudo do pastor David Merck que eu não lembro se foi YouTube. Acho que não foi YouTube. Eu tive acesso, acho que aos áudios desse estudo. Não me lembro exatamente como esses áudios vieram para mim. Mas eles têm um livro também. Ele e a Carol têm um livro, acho que chama Cântico dos Cânticos, o livro, que é um guia de estudos no Cântico dos Cânticos. É muito legal, porque ele vai explicando assim, capítulo por capítulo, tem umas perguntas para reflexão, e aí nos ajuda a entender a beleza do que Deus criou. Porque o grande problema que a gente tem na nossa cabeça é essa visão do sexo do mundo, essa visão... às vezes até violenta, né? Pesada, a mulher como um objeto, ou então a mulher vulgar. E não é assim. Existe uma beleza no que Deus criou, no contexto do casamento. E o livro do Cântico dos Cânticos é muito legal para a gente aprender isso. Agora eu quero pedir a ajuda de vocês que estão aí na internet. Gente, vamos
fazer com que o pastor Davi Murk chegue aqui. Porque eu já trouxe o cunhado dele aqui. O irmão da Carol Sul já veio aqui. A gente traz um monte de gente da Palavra da Vida. Mas e a agenda do pastor Davi Murk pra ele vir aqui? Então, vamos lá no Instagram dele, no canal do YouTube dele. Fala assim, pastor, a gente quer que você venha aqui no Mulher de Verdade. Pastor David Merck. Agora eu vou pedir. Vem, pastor, vem falar um pouquinho sobre isso, que é muito bom o conteúdo. É muito legal, porque a agenda dele é... Imagino. É impossível, né? Imagino. Mas eu achei legal você trazer isso, né? Dessa visão deturpada que a gente traz do mundo em relação a essa questão. Porque no Lar Cristão para Solteiros, a professora contava algumas histórias. Ela contava uma que eu lembro até hoje e eu ri muito. Porque ela falou que uma moça casou, ela... Não lembro se ela era do seminário e tal, mas ela casou e ninguém disse pra ela o que acontecia depois que ela casava. Ai, meu Deus. E ela, há muitos, mais de 40 anos atrás, ninguém disse pra ela o que acontecia. Então, ela chegou, deitou na cama pra dormir e, de repente, apareceu um homem pelado. Ah, meu Deus do céu. E ela ficou apavorada. O que tá acontecendo? Ai. E ela disse que ela se trancou no banheiro e ela não saía de jeito nenhum de dentro do banheiro. E aí ela contava isso pra falar justamente, a gente precisa conversar sobre essas coisas, porque hoje em dia ninguém tem uma reação tão extrema a isso, porque hoje em dia você fala muito mais desse assunto do que lá atrás. Mas cada pessoa tem uma expectativa a respeito do que do que não é. E se a gente não fala sobre isso à luz das escrituras, as pessoas ficam numa grande de uma saia justa, né? Com certeza. A gente precisa ensinar, né? Ensinar as próximas gerações o certo, né? A maneira correta, o que é, como Deus criou. É isso aí, fundamental. Então eu nunca esqueci desse exemplo, né? Fiquei pensando, mas... Eu não sei se você já viu esse material, já ouviu falar. Foi também o Stuart Scott que levou pra gente, ele leu pra gente. É um livro que era, eu não me lembro agora quem era o marido dessa mulher. Escrito, acho que em 1800 e alguma coisa. Uma esposa de pastor que escreveu sobre sexo para orientar as mulheres mais novas. Mas era assim, era um horror o que ela falava. Era tipo assim, que o sexo era um fardo, tipo um castigo que Deus tinha dado para as mulheres que casavam, mas que você só ia precisar lidar com essa desgraça por mais ou menos uns 10 anos da sua vida, até você conseguir ter todos os filhos que você quiser. Depois disso, você não precisa mais fazer. Então, você pode usar desculpas como dor de cabeça. Assim, parecia piada, mas tinha sido um material escrito oficialmente para ensinar as mulheres mais novas. Não tem o nome de ninguém, mas eu lembro que eu ouvi na aula isso. E depois eu ouvi em algum outro lugar, e aí a pessoa me disse a referência. Ah, ela era a esposa de fulano de tal. Agora eu não vou lembrar de nada disso, mas... Era um horror o material. Mas você sabe o que você tá falando? É assim, tinha um material, mas eu já escutei isso muitas vezes de mulheres casadas. E aí, já que você tocou nesse assunto, eu queria que você trouxesse um pouquinho de luz. Sexo no casamento é isso mesmo? É um fardo que você tem que arrastar. E Deus colocou essa maldição sobre a vida das mulheres até que a morte os separe? Ai, gente, não foi feito para ser assim, né? E é tão interessante. O livro de Cântico dos Cânticos, ele é um livro, ele é um cântico, né? É como se fosse uma peça teatral, vamos pensar assim, onde tem várias cenas que acontecem ao longo do livro. E nessas cenas tem as falas. A maior parte das falas é da mulher. Olha que interessante, como Deus pensou nisso, né? A mulher expressa o desejo pelo seu marido, ela toma iniciativa, ela chama ele para se relacionar com ela. Ela desfruta disso. Não é uma coisa para o homem desfrutar e ser um fardo para a mulher. Claro, nós vivemos um mundo caído, somos pessoas caídas. Então, nós temos os vários problemas. Nós temos o ciclo hormonal, que é um pesadelo na nossa vida. Para algumas abençoadas, não é. A maioria de nós, né, simples mortais, é. Então, a gente tem isso que acontece. Nós temos mais dificuldade de nos concentrarmos. Nós estamos sempre pensando em 1000 coisas. Então, são coisas que atrapalham a nossa vida. Os nossos corpos, eles vão passando por fases também. Então, tudo isso influencia. Mas são coisas que, graças a Deus, hoje em dia, nós temos muitas ferramentas para melhorar e para ajudar nessa área. O que não devemos é simplesmente
pensar dessa forma. Não, é um fardo na minha vida e eu não quero. Vou fazer até X data, depois disso eu entrego e não quero mais saber. Não é para ser assim. E a intimidade sexual aproxima o casal. Deus fez de uma maneira que o próprio funcionamento do nosso corpo, ele contribui para isso. Existe um hormônio que a mulher produz na interação sexual que aumenta o vínculo dela com o marido. Olha que especial. A substância, a ocitocina, ela é produzida na intimidade sexual e ela é produzida na amamentação. Na amamentação, ela aumenta o vínculo da mãe com a criança e na intimidade sexual da mulher com o marido. Então, casais que têm uma boa intimidade sexual, eles têm um relacionamento mais fortalecido. Uhum. Então, isso é importante. Deus fez isso de uma maneira até orgânica para a gente. Então, nós não devemos deixar isso de lado. Buscar ajuda, se não está sendo como deveria, mas não deixar de lado. Conversar com pessoas mais experientes. Isso. Não é essas que eu vou falar igual essa esposa desse pastor, né? Pessoas que vão trazer uma perspectiva bíblica, madura e saudável dessa questão. E não tem problema nenhum procurar ajuda médica também, né? Porque tem algumas pessoas que têm vergonha, que têm receio, vou expor alguma questão. Que tem problemas médicos que podem ser resolvidos com tratamento, tanto para o homem quanto para a mulher. Então precisa, né? É muito importante. E aí, quais das palestras que você vai dando, conversando, quais são os pontos que você acha que as mulheres têm mais dificuldade quando o assunto é esse, sexo? Pois é, eu já cheguei a pensar na questão talvez, eu acho que seja esse o pior mesmo, mais frequente. O consumo de pornografia por parte do marido. Isso traz muitos problemas para o casamento, porque o marido, ele começa a viver uma fantasia, né? Uhum. Ele consome fantasia e aí ele passa a viver uma fantasia. E ele passa a buscar aquilo que ele está consumindo na vida real, só que ele nunca vai encontrar. Primeiro que ele consome pornografia, aí ele se autossatisfaz, porque ninguém assiste pornografia comendo pipoca, né? Não é esse o objetivo. Então, ele treina a mente dele com um tipo de corpo que não é o que ele tem em casa, com um tipo de interação da parte da mulher que não é o que ele tem em casa, né? Tudo fantasioso. Ele treina o corpo dele para se satisfazer com um estímulo que a esposa nunca vai ser capaz de dar, nunca, na face da terra. Porque é ele que se satisfaz sozinho, então ele nunca vai ter aquilo. Eu já aconselhei casais que a vida íntima tinha acabado. E alguns deles que realmente se divorciaram, outros, graças a Deus, foram restaurados, mas alguns que realmente chegaram ao divórcio, porque o marido não conseguia mais se relacionar com a esposa, por conta de anos de vida numa fantasia. Com a pornografia, às vezes até vai para a prostituição também, porque ele fica ali viciado naquele tipo de conteúdo, tipo de mulher, de interação, e a mulher dele, a esposa dele, não vai dar aquilo para ele, não é igual, nunca vai ser, e nem deveria. E aí ele não acha ali, aí ele vai buscar fora. E começa na fantasia só do filme e vai buscar na vida real, com prostitutas, às vezes até vai para o homossexualismo, porque passa a não se satisfazer mais só com aquela questão de homem e mulher. Tem vários relatos assim. Um homem que nunca teve nenhum desejo por homem começa a consumir pornografia. De uma hora para outra ele começa a se dar conta, eu já vi esse relato, de que ele não está mais se focando no corpo da mulher. Ele está se focando no corpo do homem. Olha como o pecado é muito grave, muito sério. A gente não se dá conta disso. E aí ele passa... O desejo dele mudou. Ele passa a ter desejo pelo homem. Aí ele começa a consumir a pornografia homossexual. E aí ele, de repente, toma a atitude de ter a experiência. E aí ele foi naquela espiral descendente, né? Foi se destruindo. O pecado faz isso, né? Puxa você para baixo, né? De um jeito... Então, eu acredito que hoje é a maior ameaça aos casamentos, a pornografia. Por isso que a primeira coisa, bolo de chocolate. Não negue o bolo de chocolate. Isso não vai salvar. Faça a sua parte, né? Isso não vai salvar, né? Porque se a pessoa já está predisposta a viver aí o que ela deseja.
Mas a gente pode fazer a nossa parte também, né? Como um cuidado, como uma proteção do casamento, né? Também. E você acha que a amizade do casal, o relacionamento do casal de conversa, porque eu vejo que tem muitas pessoas que não conversam mais, ajuda nessa questão da intimidade do casal? Com certeza, com certeza. A essência, né? A base do casamento é uma amizade. É uma amizade, porque inicialmente tem aquela questão da atração física, né? Você olha e fala, aquele ali é interessante, aquela ali é interessante. Inicialmente tem isso. Com o tempo, vai mudar. Vão aparecer os cabelos brancos, vão aparecer as ruguinhas. A aparência vai mudar. A beleza física, ela é inerente à juventude. Não adianta, a gente pode fazer o tratamento que for. A gente consegue ficar ajeitada, tal, mas a beleza, ela é inerente à juventude. Então, isso vai se perdendo. Então, não vai ter mais aquela questão de olhar e achar lindo. Mas, se você cultivou um relacionamento, você até vai achar lindo. Porque você cultivou algo além disso. Você cultivou uma amizade. Isso é fundamental. É o que fica. É o que fica. E eu vejo que tem muitos casais que eles vão se afastando, se afastando, se afastando. E aí isso vai gerando outras consequências, né? É triste quando acontece isso, porque às vezes é um processo de anos, né? Vão se afastando tanto, que chega um momento que são dois ali desconhecidos vivendo juntos, né? Por isso que é importante plantar um pouquinho cada vez, cada dia, né? Não ir deixando sem conversar, sem colocar. Porque eu vejo que hoje em dia a gente conversa tanto, a gente fala muito isso aqui, né? A gente conversa tanto com quem tá longe, a gente tem muita preguiça de dialogar com quem tá do nosso lado. Porque quem tá do nosso lado vai dar muito mais trabalho. Aí a gente fala, a gente já sabe como a pessoa vai responder. Eu não quero ter trabalho. Então aí você vai criando essa barreira mesmo, né? E aí quando você aconselha as mulheres que estão passando por essa questão de repente o marido tá lutando com a pornografia, confronta, não confronta, pede ajuda, não pede ajuda? Tem que pedir ajuda, né? Tem que confrontar. É um pecado que está fazendo muito mal ao casamento e que em longo prazo faz pior. Então, precisa confrontar, precisa entender que Deus está vendo. Deus pode transformar completamente. Não é culpa da mulher, que às vezes o marido joga para cima dela. Mas é porque ela não faz... Não é culpa dela. Se ela estiver pecando, ela precisa se arrepender do seu pecado. Né? No sentido de se negar a se relacionar com o seu marido. Isso é pecado. Mas o pecado de um não justifica o pecado de outro. Se o marido quiser ser santo diante de Deus, ele vai se manter firme. Vai ser sofrido? Vai. Mas ele vai, né? Diante do Senhor, o pecado é individual. A gente responde de forma individualmente. Né? Então, não é culpa dela. Existem várias coisas que precisam ser ensinadas para essa mulher passar por essa luta, né? Ela fica achando, às vezes, se eu fosse mais bonita, se eu fosse mais magra, se fosse mais jovem. Mas essas também são mentiras que o diabo fala. Porque já aconselhei, assim, mulheres lindíssimas que o marido estava totalmente entregue à pornografia e não queria saber delas. Então, não tem esse negócio de ser mais bonita, mais jovem. Não, isso é um pecado do coração. E eu tenho uma amiga que ela é maravilhosa, capa de revista. E ela passou por uma situação assim. E é inacreditável. E eu ficava pensando, como é que esse cara fez uma coisa dessa? Não tem explicação, a não ser mesmo que a gente vai sendo dominado pelos nossos próprios desejos, né? Não tem outra explicação. E que encorajamento você daria para as mulheres que estão nos ouvindo? Tem homens me ouvindo, né? Mas para que elas busquem a Deus em relação a essa mudança mesmo de mentalidade, de pensamento, para que elas enxerguem o sexo como Deus vê e não como o mundo vê. Sim. Existe a possibilidade de uma transformação total, gente, radical. Contei minha história para vocês, né? Eu venho de família descrente, meu marido também vem de família descrente, a gente começou a viver junto antes de casar. Então, todo esse pacote de mazelas aí, a gente já viveu. E o Senhor restaurou. Para a glória do nome dele. Então, é possível, é um processo. Quando você descobre a pornografia, você vai sofrer, você vai ficar desgostosa, você vai ficar com nojo dele, você não vai... Às vezes você descobre até um adultério. Então, é um processo, mas o Senhor pode restaurar completamente. Não existe caso perdido para Deus, não existe. Amém, né? Amém. Graças a Deus. E eu queria que você falasse rapidinho do seu segundo livro, porque quem está ouvindo a gente, se você se interessar, você vai lá comprar o livro também. Comer para a Glória de Deus.
É um livro sobre comportamento alimentar. Comportamento alimentar. Não é dieta. É surpreendente. As pessoas... Muito engraçado, porque eu lancei em novembro, né? E aí as festas de final de ano estavam próximas. Algumas pessoas compraram e não tiveram coragem de ler. Só queriam ler depois. Ela vai me condenar logo no Natal. Mas quando elas leem, elas falam, nossa, não tem nada a ver com o que eu achava que era. E de fato é assim, gente. É comportamento alimentar de acordo com o que a Bíblia fala. E a Bíblia não tem light, diet, fit, nada disso, né? Então, nem tão pouco, só pode comer o que vem da terra, que Deus que planta, que também não tem nada a ver com isso, né? Porque Jesus comia pão e vinho. Então, né, são coisas que são legalismos que às vezes a gente cria, às vezes a gente pega as ideias que o mundo ensinou e aí a gente quer achar um versículo para justificar aquela ideia. Isso é diferente do que você tirar de dentro da Bíblia, o que a Bíblia fala. E foi isso que eu procurei fazer. Então, muito bom. Comer para a glória de Deus. Já fui desafiada aqui, se você quiser depois você volta lá, que a gente é uma nutricionista que veio falar um pouco sobre isso aqui. Legal. Já contei que eu emagreci 10 quilos depois que eu levei um puxão de orelha dela em relação a esse assunto. Mas vai entrar na fila, né? Que vai entrar na fila pra gente pensar, porque a gente precisa realmente pensar sobre esses temas à luz das escrituras, né? Larissa, eu queria te agradecer demais por ter aceitado o convite, vindo aqui conversar com a gente, né? Que o Senhor abençoe muito você, seu ministério. Amém. E que Ele continue fazendo florescer e frutificar mais para que mais e mais mulheres escutem as verdades do Evangelho através da sua vida. Amém, Carol. Muito obrigada. E se as pessoas quiserem te encontrar, onde elas acham, como elas fazem? Certo. Instagram, Larissa Ferraro. YouTube, Larissa Ferraro. Site, Larissa Ferraro. Não tem erro. E elas podem comprar os livros por lá também, se elas quiserem. Na Amazon tem tanto o livro, o e-book, quanto o livro físico. Então, não tem desculpa, gente. Tem que adquirir e investir no seu relacionamento com o Senhor sobre esses temas que são tão importantes. Larissa, aqui a gente sempre dá um presente para as nossas convidadas. A gente sempre fala das convidadas que os homens não vão gostar desse presente. Então tem um presentinho aqui para você. Obrigada. Lembrar da gente. Legal, obrigada. É o versículo do nosso podcast, né? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, conforme a sua palavra, né? Segundo a sua palavra. E a gente sempre dá esse quadrinho para que vocês possam lembrar disso, né? Que vocês têm procurado viver diante da vontade de Deus, sempre respondendo sim, Senhor Deus, para a vontade de Deus. Lindo demais. E aí que você lembre da gente quando você olhar e que você... Sempre lembro. E que a gente continue podendo aprender mais com você e daquilo que o Senhor tem ensinado para você. Muito obrigada, Carol. E agora eu quero falar com você que assiste a gente todas as semanas. Não, olha, se você não pegar esse link e mandar, a gente acaba com isso, né? Brincadeira. Mas você precisa pegar esse link e mandar para várias pessoas, para elas serem abençoadas, para elas serem encorajadas, tá? Então pega e manda. Porque esse podcast que a gente fez hoje aqui, ele vem dos pedidos de vocês. Então eu esqueci de falar no começo, mas eu vou falar agora. Se você quiser saber mais sobre a gente tá lá no mulderdeverdade.ipp, mulderdeverdade.ipp. Vai lá, escreve pra gente os temas que vocês gostariam de ouvir, que você gostaria de aprender a respeito da palavra de Deus, tá bom? Interage, comenta, compartilha, para que mais e mais mulheres do Senhor escutem a palavra dele e sejam abençoadas e edificadas. Eu e você temos um encontro na semana que vem. Eu espero você aqui, hein? Não perca. Um beijinho para vocês, meninas. Tchau, tchau.